Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso podcast semanal que tem caído no gosto da população do Vale do Açu e muitas pessoas até fora, em outros estados, têm falado conosco, e eu tenho ficado muito honrado com isso. Eu queria mandar um abraço para alguns dos nossos ouvintes, né? Ou espectadores, porque alguns veem pela internet e nos veem também. Eu queria começar com Antônia Cecília. Para mim ela é Toinha. Ela disse que eu dissesse o nome Antônia Cecília, mas é Toinha, viu? Antônio Loureiro, Leliane e Daniele, nossas funcionárias, Toninho, nosso paciente, Josué Figueiredo, falei com ele, por sinal, e ele disse: rapaz, você disse que eu tenho uma voz de trovão, e é mesmo, um vozeirão lá, né? Ele é que deveria estar apresentando o programa. Herotilde Dantas, Dioclésio Balbino, Renan, o cheiroso, lá do alto. Também lá do alto tem Cecília, tem Pedro. Eu tenho ainda Fábio Diógenes, meu amigo de infância, Cacau, Josimário, Marcão. E aí, Marcão, Dona Fena, todo mundo ouvindo a gente, eu fico muito feliz com isso. Hoje vamos basear o nosso falar num livro de Harold Kushner, aquele rabino judeu que vocês sabem que eu gosto muito dos livros dele. Ele tem um livro chamado Quanto é Preciso Ser Bom. E ele começa falando sobre que Deus ama você, que está me ouvindo, de qualquer maneira. Alguns exemplos são dados, meus amigos. Por exemplo, o Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus. Para os cristãos, a gente tem algo parecido, por exemplo, numa quarta-feira de cinzas. Os católicos fazem um ritual meio como que de purgar, né, os pecados do carnaval a partir de um ritual. Os evangélicos também têm os seus rituais de orações em dias específicos para pedir perdão pelos pecados. Todos, na verdade, a religião de uma maneira geral, todas elas falam sobre o tratar com os pecados. Até situações que não são religiões, como filosofias, budismo, a própria maçonaria em si, todos tentam levar a história do transformar a pedra bruta em pedra polida. E o que é mais interessante de tudo é que isso é muito bom. Isso serve para nos elevar como pessoas. Às vezes, a tendência é que a gente pense que é como uma punição, né? Quando um padre, um pastor, alguém de uma maneira geral, nos fala sobre a necessidade de nós sermos meio como que purificados, é como se a gente estivesse sendo acusado. Na verdade, não. Ela nos eleva, essa situação, ela nos eleva a uma situação de melhor qualidade de vida, inclusive como pessoa. Você começa a se ver como sendo parte de um conjunto, de uma comunidade, de uma sociedade que, para sobreviver, precisa estar unida. Sem essa união, nós somos meio que deixados ao léu. Então, tem, por exemplo, o psicólogo Carl Rogers. Ele fala assim, sou tudo o que posso ser. Ser perfeito não seria tudo o que posso ser. Esse cara está muito famoso nos Estados Unidos porque, a partir dessa frase, ele demonstra a necessidade do início de uma cura para uma possível ansiedade, depressão. Às vezes nós nos deprimimos porque não nos achamos perfeitos. E achamos que por não sermos perfeitos não merecemos ser amados por Deus ou por nossos entes queridos. E o que Carl Rogers está dizendo é que ser perfeito não seria tudo o que eu posso ser. Porque na realidade somos humanos e somos cheios de falhas. E tem assim uma quantidade enorme de pessoas. Eu acredito que você que está me ouvindo agora talvez já tenha passado ou deve ter passado, pelo menos a situação que eu já passei e praticamente todo mundo já passou. É você não se sentir suficientemente bom, você não se sente merecedor de que Deus te ame, ou você não se sente merecedor de que teu pai, ou tua mãe, ou teus filhos te amem. Né? Claro que hoje em dia o mundo está meio corrompido de tal forma que a gente tem hoje pais ensinando filhos desde cedo a serem a escória da humanidade. Desde coisas simples, como pegar um filho de 5 anos e botar numa direção, numa rodovia movimentada para que ele dirija o carro,
e podendo ele mesmo, o filho, ou o pai, ou outras pessoas que não tinham nada a ver com a história, sofrerem acidentes e morrerem, até ensinando a roubar, mentir desde cedo. As crianças vão aprendendo hoje isso desde o berço. Infelizmente, a sociedade hoje está se corrompendo muito facilmente. E graças a Deus, muitas vezes pelas religiões. As religiões, elas nos ensinam a sermos pessoas mais caridosas, também pessoas mais centradas no bem, em podermos fazer filantropia. Não porque queremos comprar isso do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele nos ama de qualquer forma. É só você ver um pai e um filho. Imagina você que está me ouvindo, se você é pai ou mãe. Agora imagina que teu filho ele fez algo que você não gostou. Isso vai acontecer sempre, não importa a família. O filho fez algo que os pais não achavam que era interessante. Isso faz com que você diga assim, você deixou de ser meu filho a partir de hoje? Claro que não. O pai ele está sempre amando, a mãe está sempre amando o seu filho, não é? Tolstói, no romance Ana Karenina, ele diz assim, as famílias felizes são todas parecidas, mas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. Eu discordo 100% de Tolstói. Quem é você, Giovanni, para discordar de Tolstói? Na verdade, existe uma gama de ensinamentos judaicos cristãos que nos mostram outra coisa muito diferente. Você sabe, hoje, inclusive, psicólogos como, por exemplo, o Daniel Goleman, que são homens extremamente requisitados e que já venderam milhões de livros no mundo todo, eles dizem que hoje existem basicamente duas situações em que fazem com que nós não nos sintamos bons o suficiente para Deus e carreguemos um peso. Os americanos chamam de monkey on the back. Monkey on the back significa macaco nas costas. Você já acordou com a sensação de que você está levando 10 macacos nas costas? Ou pelo menos está levando pedras, um saco de pedras nas costas? É como diz aquela música do Titãs, eu estou sentindo o peso do mundo em minhas costas, né? Você já acordou desse jeito? E você já imaginou que o que você fez ou faz não é o suficiente para ser amado? Eu quero dizer agora para você que está aí e que tem a sua família, você precisa poder trocar essas informações com seus filhos, e filhos, você precisam trocar essas informações com seus pais. Vocês precisam, filhos, poder dizer para os seus pais, eu amo você, independente do que você seja. Você é meu pai, você é minha mãe e eu amo você. E você, pai e mãe, precisa dizer para os seus filhos, eu amo mesmo que você erre, porque você sou eu. Você faz parte do meu núcleo familiar. Isso é importante que se diga. Quando você não diz, você tende a gerar uma situação ruim. Antes de falar sobre essas duas situações que eu estava falando agora, eu queria citar, e eu estou procurando aqui o nome do homem que escreveu um romance chamado East of Eden. Foi John Steinbeck. Ele escreveu um romance chamado East of Eden. Ele diz, aí ele conta no romance que um filho presenteia o pai com determinada coisa que ele tinha feito. Um artesanato que ele tinha feito. E o pai desdenha, brinca, que coisa, sei lá, mais sem futuro, mais feia e tal, e tal, e tal. E, na verdade, o que John Steinbeck está dizendo é que aquele pai, ele não se sentia merecedor, e por isso ele faz como se fosse desdenhando, chacotando, brincando, tirando onda, como a gente diz aqui, com o filho. E ele não percebe que aquilo vai marcar o filho para o resto da vida. Alguma vez você já percebeu isso? Alguma vez seu filho chegou com um desenho dizendo assim, olha papai, esse é você, minha mãe e eu. E quando você olha, que desenho mal feito, você já ouviu isso? Né? Às vezes a gente pode ter ouvido isso dos nossos pais, mas a gente precisa necessariamente dizer isso para os nossos filhos? Claro que não. Então, aquele filho se torna marcado para o resto da vida. Mas eu queria falar daqueles dois pontos em que nós nos sentimos não merecedores do amor de Deus ou do amor dos nossos familiares. Segundo os grandes mestres hoje da religião e também de filosofia, eles dizem que são duas situações basicamente. Uma é quando um pai, ou um professor, ou um líder religioso, de alguma forma, ele disse que nós não éramos bons o suficiente. Vocês já passaram por isso?
Você tem situações em que o seu pai, principalmente das gerações mais antigas, ele sempre olhava para você e por melhor que você fizesse alguma coisa, ele sempre estava dizendo para você, você não fez o suficiente, isso aí é só o normal. Às vezes você tinha feito um vestibular ou um Enem, você passou maravilhosamente bem e o seu pai só dizia assim, é o jeito, você não foi em primeiro lugar, por exemplo. E quantas vezes isso marca os filhos para o resto da vida? Então, muitas vezes é um pai, é um professor, por que não? Às vezes é um professor na escola que cismou de complicar a vida de um determinado aluno e fez com que esse aluno passasse o resto da vida se achando não merecedor. Às vezes é um líder religioso, um pastor, um padre, que disse que você era a terceira pessoa depois de ninguém. E esse é um aspecto. E o outro aspecto é quando você esperou mais de certas pessoas e essas pessoas não tinham, às vezes, condições de lhe entregar algo. Você sendo uma pessoa inteligente, capaz, e você esperava que sua esposa ou que seu pai, sua mãe lhe oferecessem mais carinho, lhe oferecessem mais gratidão, lhe oferecessem mais o coração dessas pessoas. E você não recebeu dessas pessoas, mas você esperou isso. Então, se eu tivesse que dar algum conselho, dizem que conselho não se dá, mas imagina que a gente fosse analisar isso, não espere das pessoas. Faça o que você pode fazer. Como disse aquele autor agora há pouco que a gente falou, é mais do que ser perfeito, é ser eu mesmo, né? Então, seja você mesmo, diga para as pessoas o que você tem desejo de dizer. Quem sabe você não tenha outra alternativa, a palavra ainda não é alternativa, outra possibilidade. Quem sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Então ligue para o seu ente querido e diga sobre o quanto você o ama. E saiba que Deus, ele tem uma característica muito interessante. Apesar de muitos líderes religiosos tentarem passar para nós a imagem de um Deus punidor, um Deus que vai te mandar para o inferno, um Deus que se você não fizer isso, ele vai destruir tudo. Eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco e a gente estava conversando sobre isso. Será que as grandes catástrofes aconteceram porque alguns poucos que estavam lá, eles adoravam Satanás ou algo parecido? Não necessariamente. Havia muita gente, por exemplo, num grande desastre. Imagina que tinha um líder satânico num avião e o avião cai. Você vai culpar aquilo ali e aquelas outras 199 pessoas que de repente buscavam a Deus, elas não mereciam ser. Então, não é bem assim. A gente precisa parar de se culpar. Quando a gente aprende a se perdoar, a gente pode perdoar as outras pessoas. Então a primeira coisa é nunca fique ouvindo as acusações, mesmo que sejam de pessoas muito próximas. Às vezes, um grande psiquiatra, por exemplo, ele estava dizendo uma vez para mim, ele dizendo que os cônjuges, eles sabem os pontos fracos. Se você que está me ouvindo é homem e é casado, saiba, sua esposa sabe como te ferir no lugar certo. Ela sabe como enfiar uma faca imaginária, claro, a gente não está falando de uma faca de verdade, direto no seu coração. Ela sabe como te fazer ficar pior do que o purão de minhoca. E se você é mulher, o seu marido sabe fazer a mesma coisa. As pessoas que mais sabem nos ferir são as pessoas mais próximas de nós, mas ainda assim nós as amamos. E esse amor é o que faz com que nós possamos conviver, faz com que nós possamos manter um entrelaçamento e a partir daí desenvolver uma vida de paz. A ataraxia, que é uma qualidade desejada no budismo, que é a ideia de poder ter paz, né? Chegar num estágio de que alguns chamam de nirvana, que é onde você está num estágio de paz absoluta. Essa possibilidade, ela pode acontecer a partir do momento em que você se permite, em que você primeiro se perdoa, depois você pode perdoar as outras pessoas. Então,
O sentir-se perdoado é você se sentir livre para pisar no futuro sem estar contaminado pelos enganos do passado, crescendo e mudando sem repetir os mesmos erros. Eu vou repetir essa frase é de um grande homem chamado Harold Kushner. Ele diz: sentir-se perdoado é sentir-se livre para pisar no futuro, sem estar contaminado pelos enganos do passado, crescendo e mudando sem repetir os mesmos erros. Fantástica essa frase. Às vezes, quando nós somos crianças, nós chegamos mesmo, desde criança, nós aprendemos isso. Às vezes nós pensamos que nossos pais, nossas mães, nossos pais de uma maneira geral, ou parentes ou até amigos dos nossos pais, chegaram em nossa casa e estavam de mau humor e a culpa era nossa. E nós passamos a ficar aquelas pessoas mais introvertidas. Muitas doenças mentais começaram por causa disso. E se a gente começar a perceber que o princípio não é um princípio meio religioso no sentido negativo, do princípio de Adão e Eva, onde o fato de você errar uma única vez, você perde o paraíso, e isso não é o normal que aconteça em relações humanas e em relações hoje, por exemplo, no cristianismo, que é a grande maioria das pessoas que está me ouvindo, faz com que a gente perceba uma coisa interessante. Por exemplo, Ellen Pagels, ela escreveu um outro livro chamado Adam, Eve and the Serpent, Adão, Eva e a Serpente. E ela diz que é uma tendência humana em assumir a culpa pelo sofrimento. Nós tendemos a assumir o sofrimento, a culpa pelo sofrimento que está acontecendo. Não, está acontecendo porque a culpa foi minha, fui eu que fiz isso, fui eu que tal e tal e tal. Meus amigos, vocês que estão me ouvindo, para terminar a mensagem de hoje, não importa o que você faça, filhos agirão de uma forma errada, casamentos serão destruídos, pessoas sairão magoadas, não tem para onde correr, isso vai acontecer sempre. Agora, você precisa aprender a se perdoar. Quando você se perdoa, você vai poder então perdoar outras pessoas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso pensamento de hoje. Foi feito com muito carinho para vocês. Eu queria falar agora um pouco sobre os nossos patrocinadores, que são 2. E eu também tenho ficado muito feliz, porque também faz parte de um papo saudável, que são a Equilibrium e a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Como odontologia, vocês já sabem, faz 35 anos que nós desenvolvemos a odontologia de altíssimo nível na cidade de Açu. Então a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas hoje tem uma estrutura fantástica, são quase 1.000 metros, 900 metros na verdade, de área construída, 900 metros quadrados. Nós temos 17 consultórios, nós temos lasers, 2 na verdade, que conseguem até cortar gengiva e osso, muitas vezes sem anestesia. Nós conseguimos retirar cárie sem precisar daquele motorzinho. Nós temos nosso próprio tomógrafo, que é possível fazer no mesmo dia, na mesma sessão, implante e muitas vezes já sair com um dente mordendo. Então, a odontologia do século XXI, você só encontra na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Nenhuma outra clínica, nenhuma outra situação de odontologia hoje na nossa região consegue os resultados que nós conseguimos, porque não tem esses equipamentos que nós fizemos. Existe até aquela frase que se usa em algumas propagandas nossas que dizem que existem muitas formas de tratamento, nós temos todas, né? Então, na Dental Clínica nós ficamos muito felizes, porque nós conseguimos trazer pessoas de outros estados, de outras cidades, para tratarem adequadamente o seu sorriso aqui. Então nós temos na nossa equipe, além de eu mesmo, que já fiz mais de 14 mil implantes. Pessoal, 14 mil, na verdade vamos terminar esse ano com 15 mil. Né? Na sequência do jeito que vai, a gente vai bater os 15 mil até o final do ano. 15 mil implantes praticamente feitos. Vocês já imaginaram isso no 2025? É muito implante, é muita coisa sendo feita em 27 anos. Eu estou formado há 35, mas há 27 que eu faço implante. Nós temos o Dr. Érico, que é o nosso ortodontista, excelente. Além de ortodontista, é também radiologista. É o único da região que faz radiologia e ortodontia. Nós temos a doutora Guicélia, doutora Itamária, que são craques, principalmente em tratamento de canal, também em facetas. Nós temos a doutora Eduarda Lopes, que faz harmonização facial e também restaurações.
Então nós temos tudo que você precisa. O que você precisar de odontologia, venha, faça um orçamento conosco, totalmente sem compromisso. O telefone é o 999816640. 999816640. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni. E é o meu pessoal, se você quiser contato direto comigo, quem responde as pessoas no meu Instagram pessoal sou eu que vou ver isso. É Dr. Giovanni Dantas. Giovanni Jovane, vocês sabem, né? Eu digo que é nome de matuto, é inventado, é uma mistura de José com Ivaneide. Então, Dr. Giovanni Dantas é o meu Instagram pessoal. Nos sigam e fiquem à vontade para tirar dúvidas, saber o que vocês quiserem. Eu quero usar o tempinho que sobra para falar sobre a Equilibrium, que foi um novo investimento que nós fizemos na cidade e que já fazia muito tempo que a Sul precisava, a Sul e região. Nós temos hoje o primeiro e único tomógrafo médico da região. Todos os dias, às vezes dezenas de pessoas têm nos levado até lá. No dia de gravação desse podcast, eu vi, por exemplo, um senhor com um certo grau de obesidade mórbida, tendo que ser carregado, e a ambulância praticamente entrou dentro da nossa sala de espera para que a gente conseguisse fazer aquilo ali. Então, a gente abriu possibilidades para que o nosso tomógrafo, por exemplo, suporta até 200 quilos. Então, a gente tem conseguido resultados fantásticos e isso tem nos ajudado bastante. Você quer saber um pouco mais sobre as especialidades médicas que nós estaremos disponibilizando para vocês? Entre em contato com o telefone 99696-2122. 99696-2122. E vocês vão poder ter acesso à melhor clínica. Hoje nós estamos fazendo um conglomerado, elas estão juntas, né? Dental Clínica e Equilíbrio estão uma do lado da outra. Nós estamos fazendo o que há de melhor em odontologia e medicina no Vale do Açu. Tudo o que você vai precisar até o final do ano, se Deus quiser, você terá. Nós estamos comprando mamógrafo, raio-x, ressonância magnética, densitometria óssea, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico, nós vamos ter lá também, para fazer desde cirurgias de catarata, passando por endoscopia. Então tem muita coisa, centro cardiológico, nós vamos ter muita coisa daqui para frente. E como o Dr. Cury já falou há algumas semanas, nós estamos fazendo uma parceria com a Liga contra o Câncer, o que muito me deixa honrado, porque não é todo mundo que tem esse prestígio de ser um parceiro da Liga contra o Câncer. Fico muito feliz, muito honrado de ter entrado na casa de vocês e vocês terem me ouvido. Nós estamos terminando por hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus permitir. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.